A pandemia do Covid-19 é impactante. É redundante falar dos profundos estragos que ela vem causando em nossas vidas. Desde a morte de milhares de pessoas até uma grave crise econômica global. A vida cotidiana mudou e o futuro é incerto. Nós sabemos que passaremos por tudo isso e aprenderemos lições valiosas sobre o quanto a nossa vida e a nossa saúde importam. Aprenderemos também que somos um, ou seja, mais do que nunca, toda a humanidade está conectada. Mesmo com todas as diferenças existentes, nós somos um único povo. Mesmo com as diversas representações culturais, religiosas, políticas e a própria percepção econômica, agora diante deste caos, estamos todos no mesmo barco. É verdade que aqueles que possuem uma estabilidade econômica sofrem menos, mas diante de uma nova doença e de um colapso no sistema de saúde, nem a sua conta bancária irá te salvar. Nestes momentos extremos, nós somos levados a inúmeras reflexões, especialmente porque estamos em quarentena. Temos a possibilidade de viver um pouco daquele conhecido ócio criativo grego. É verdade que nem todos podem viver essa realidade da quarentena de uma forma relativamente confortável. Existem inúmeras famílias que não sabem o que comer no dia seguinte, enquanto diversos influenciadores digitais postam memes engraçados enumerando dias de tédio. Para todos os efeitos, 1/3 da população mundial está em uma espécie de Shabá forçado, e isso inevitavelmente leva a pensamentos diversos, alguns bons e outros não tão bons assim. Se há um pensamento em questão, este é o pensamento religioso. Eu afirmo religioso de um modo abrangente, ou seja, aquele questionamento: onde está Deus? A pura e simples questão sobre por que essas coisas acontecem e por que existe tanto sofrimento no mundo se existe um Deus. Santo Agostinho já trabalhou o problema do mal. E para a teologia cristã, ele nem é um grande problema assim. Para sintetizar, o mal seria uma espécie de ausência do bem, ocorrido em consequência, inclusive, das nossas próprias atitudes e da capacidade de autonomia que Deus nos deu. Outro questionamento é a aparente polêmica e contradição entre a religião e a crença. Inúmeras pessoas alegam que, diante de uma crise grave na saúde, diversos líderes que promoveriam a cura sumiram. E agora, todos os xamãs buscam a cura científica para o problema do corpo. Esta questão também está superada, tendo em vista que os próprios princípios religiosos do cristianismo, por exemplo, são alicerçados em estruturas mentais racionais e possuem critérios científicos de produção do pensamento, como, por exemplo, a lógica dogmática. O próprio Max Weber, por exemplo, ele desenvolve a sua teologia dentro de um contexto, uma sistemática racional do mundo, no que diz respeito ao ocidente cristão. Inúmeros são os questionamentos metafísicos, espirituais, místicos e religiosos sobre essa crise de sentido diante do coronavírus. Mas eu tenho certeza que o pensamento teológico e sociológico da história das religiões vão investir anos se debruçando sobre essa questão. Especificamente no que diz respeito à fé em meio a pandemias, podemos primeiro nos debruçar na história e analisar como, ao longo dos tempos, os religiosos reagiram a estes eventos catastróficos. Os primeiros cristãos, por exemplo, nos legaram que Deus é um ser soberano, distante, transcendental. Deste modo, em sua total aceidade, ele não depende de ninguém. E em sua onipotência, ele pode tudo. Seus desígnios são inacessíveis completamente, cabendo ao homem mortal, pequeno e passageiro, aceitar essa sua grande inteligência superior. Isto não é apenas um pensamento cristão. Nas diversas filosofias e outras religiões, ensinam a nossa limitação diante de fenômenos inexplicáveis, que passam a ser apreendidos com ações divinas, que nos ensinam a viver e dar sentido à nossa vida de maneira imediata. O próprio Salomão, na tradição judaica, é um claro exemplo de que se pode crer em um Deus inteligente, que age e interage, mas que é, ao mesmo tempo, distante
e age de forma incompreensível. Outro ponto, em segundo lugar, é a coragem. A fé ensina que nós devemos ter coragem diante das provações, pois são elas que nos fazem crescer em nossa peregrinação existencial. As religiões, de maneira geral e especificamente a fé cristã, nos apresentam uma perspectiva de ação e não de omissão, ou de letargia. Não se pode ver o sofrimento de modo pessoal, como se fôssemos vítimas de uma injustiça eterna. Nós devemos aproveitar as situações para deixarmos a imaturidade, passarmos a ter maturidade diante das incertezas do caos que nós vivemos. Especificamente para o cristianismo, essa fé ela se aprimora através da provação. O discurso é esse, nós precisamos aprender através do sofrimento. Mas, de qualquer outra forma, a filosofia também ela participa desse processo de ensinar que nós precisamos aprender com o nosso sofrimento. Desse modo, nós devemos partilhar e doar conhecimento e não reter. A generosidade é o real sentido econômico da herança cristã ocidental. As questões econômicas, nós teríamos em ações cristãs o auxílio direto aos necessitados, levantamento de itens, recursos diversos e atitudes não gananciosas. Talvez um terceiro ponto e mais relevante é a convicção que a fé e a religião nos traz que o fim da história não é aqui, neste contexto terreno. As heranças religiosas possuem diversas visões sobre a vida após a morte. Alguns judeus, por exemplo, e saduceus, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, mas afirmavam que a morte terrena era o fim de tudo. E a principal demanda da religião era a vida política, econômica. Mas, de uma maneira mais geral, as grandes tradições religiosas tratam de uma vida após a morte. O cristianismo é uma dessas tradições que consideram esta vida terrena como algo passageiro e até menor, com menos valor do que a vida chamada eterna. O apóstolo Paulo, por exemplo, considera inclusive que morrer seria um lucro. Assim, a visão sobre o sofrimento terreno ela se torna momentânea. O sofrimento é momentâneo, é menor. Neste mesmo quesito, o cristianismo oferece o consolo, que garante que, mesmo se o corpo parecer que assim será, se receberá um novo corpo, glorificado, sem limitações. Um corpo que vence a morte, a doença, enfim, tudo aquilo que causa o sofrimento humano no corpo. Há muito a se dizer sobre as pandemias e a fé. O improvável que salta aos olhos é, na verdade, um tema de grande apreço pela religião, pela filosofia. São ensinamentos diversos que nós temos no Ocidente. O sofrimento, a dor, a incerteza é um certo combustível para o sentido da crença e da fé da religião, uma vez que explica de maneira subjetiva, mas também racional, por quais motivos essas coisas acontecem. A fé em nenhum momento deve aprisionar o pensamento científico ou até mesmo negligenciar o racionalismo econômico ou o pensamento político, mas deve ser um suporte ontológico para os que vivem aqui, ou seja, para todos nós. Lembra para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que nós possamos gerar aqui um ambiente de crescimento e de entendimento melhor da sociedade em que nós vivemos. Valeu e até a próxima!